Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, na videoaula de hoje, nós vamos realizar as correções de matemática sobre as atividades das horas. Essas questões que nós vamos corrigir estão lá nas páginas 53 a 56 do livrão, da apostila em matemática, e são as questões de 1 a 7. Então, vamos lá? Seção lápis na mão, questão 1. No quadro abaixo, escreva o mês e o ano em que estamos. Depois, copie os dias do mês de um calendário. Então, pessoal, nós estamos no mês de junho, certo? O mês de junho é o mês 6. Então, nós estamos no mês 6, junho, e o nosso ano é 2020, certo? O mês de junho começava com o dia 1º, numa segunda-feira, certo? Que foi semana passada, né? Dia 1º de junho. A gente não fala dia 1, a gente fala dia 1º, certo? Então, dia 1º de junho estava numa segunda-feira, né? Então, domingo caiu no dia 7. Sempre no domingo nós vamos ter os números da tabuada do 7, né? Os números organizados de 7 em 7. Então, 7, 14, 21, 28. Porque é como se eu fosse somando mais 7 dias, né? Uma semana ao domingo, né? Então, primeiro dia da semana, domingo. Então, eu tenho dia 7 no domingo, depois na outra semana eu tenho dia 14, na outra semana eu tenho dia 21, na outra semana eu tenho dia 28, certo? Então, confere ali no seu calendário se está tudo certinho. Depois, questão A. Pinte no calendário os dias do mês em que as atividades para crianças acontecerão no museu citado na página 51. Então, lá na imagem da página 51, nós temos aquele cartaz do museu. Venha explorar o museu conosco. Neste mês, nas quartas e sextas-feiras, há atividades especiais para crianças de 6 a 10 anos. Então, os dias da semana, né, em que tinha atividades no museu, em que acontecerão as atividades do museu, são as quartas e sextas-feiras. Então, vocês tinham que pintar os dias de quarta e os dias de sexta-feira no calendário, certo? Questão B. Que dias da semana você pintou? Quartas-feiras e sextas-feiras. Ou também quartas e sextas-feiras também está correto. Questão C. Quais dias do mês correspondem a esses dias? Aqui, na verdade, está falando sobre data, né? Que são os números. Quando a gente fala em data, nós falamos em números. Então, quais são os números, os dias, as datas dessas quartas e sextas-feiras? Então, quartas-feiras, 3, 10, 17 e 24. Sextas-feiras, 5, 12, 19 e 26. Então, quartas, dias 3, 10, 17 e 24 e sextas, 5, 12, 19 e 26. Se você escreveu todos os números aqui sem separar por quarta e sexta, também está correto, não precisava separar assim, ok? A prof apenas separou para explicar melhor. Então, eram essas as datas, né, os dias do mês, que correspondiam às quartas e sextas-feiras em que as crianças teriam as atividades no museu. Questão D. Quantos dias tem esse mês? O mês de junho tem 30 dias. Questão 2. Leia novamente a informação do cartaz do museu. Venha explorar o museu conosco. Neste mês, nas quartas-feiras e sextas-feiras, há atividades especiais para crianças de 6 a 10 anos, das 13 às 17 horas. Questão A.
Marque nos relógios os horários de início e fim das atividades para crianças no museu. Então, o horário de início era o horário das 13 horas e o horário do fim, o horário das 17 horas, certo? Eu sei que um relógio de ponteiros, ele tem a numeração apenas até o 12, certo? Em meio-dia. Então, 13 horas, eu não tenho como escrever com 13 no relógio, certo? Mas eu sei que depois do meio-dia, 13 horas é a mesma coisa que 1 hora no relógio de ponteiros, né? Porque eu tenho 12 horas no meio-dia mais 1 hora. Então, eu tenho 13 horas no número 1. Depois, no número 2 do ponteiro, eu tenho 14 horas quando o ponteiro pequeno está apontado para o número 2 e o grande para o 12. Depois, eu tenho 15 horas, 16 horas, certo? Porque eu sempre vou pensar 12 mais 1, 13 horas. 12 mais 2, 14 horas. 12 mais 3, 15 horas. 12 mais 4, 16 horas. E assim por diante, até chegar aqui no 11, 23 horas, e no 12, que seria 24 horas. Mas eu digo 00, né? Porque começa um novo dia, então seria 0 horas. Então, para representar 13 horas no relógio de ponteiros, eu vou colocar o ponteiro pequeno apontado para o número 1, certo? E o ponteiro grande dos minutos para o 12, indicando que é uma hora cheia. E essa hora cheia, então, é 1 hora, né? 13 horas. Então, ponteiro grande no 12 e ponteiro pequeno no 1. Depois, com o horário de fim das atividades no museu, mesma coisa, né? Eu tenho 17 horas. Eu sei que eu não vou ter o número 17 no relógio de ponteiros, ele vai até o 12, né? Mas, indo até o 12, meio-dia, eu sei que 1 da tarde, 13 horas. 2 é 14. 3 é 15. 4 é 16. E 5 é 17. Então, para escrever 17 horas, eu vou colocar o ponteiro pequeno apontado para o 5, certo? Porque é a hora 5, né? E o ponteiro grande para o 12, porque é uma hora cheia, né? 5 horas. Questão B. Durante quantas horas as crianças podem participar das atividades? Então, vamos contar, né? Aqui dá 1 hora, 2, 3, 4, 5. Então, durante 4 horas as crianças podem participar das atividades no museu. Questão 3. Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos para indicar as horas que aparecem nos relógios digitais. Então, aqui no relógio digital eu tenho 16 horas. Novamente, eu sei que no relógio de ponteiros eu não vou ter o número 16. Eu sei que ele vai até o 12. Então, depois do 12, a primeira hora seria 13, né? 12 mais 1 hora, 13. Mais 2, 14. Mais 3, 15. E mais 4, 16. Então, 16 horas é a mesma coisa que 4 horas no relógio de ponteiro. Então, eu vou colocar o ponteiro grande apontado para o 12, porque é uma hora cheia. E essa hora, então, é a 4ª hora, né? Tenho 4 horas da tarde, 16 horas. Então, eu vou colocar o ponteiro pequeno apontado para o 4. 14 horas. Sei que o relógio de ponteiro não vai até o número 14, só até o 12, né? Mas 14 horas é a mesma coisa que 2 da tarde, não é? Porque eu tenho 12 mais 1, 13. E 12 mais 2, 14. Então, 14 horas é a mesma coisa que 2 da tarde. Para escrever 2 horas no relógio, eu vou colocar
o ponteiro grande apontado para o 12, que indica uma hora inteira cheia, e o ponteiro pequeno para a hora que eu quero indicar, no caso, 2 horas, certo? Então, ponteiro grande para o 12, ponteiro pequeno para o 2. 22 horas é a mesma coisa que 10 horas da noite. Então, eu tenho, 12 horas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, aqui às 9 da noite, e 22 às 10. Então, para escrever 22 horas ou 10 da noite, eu vou apontar o ponteiro pequeno para o 10, que indica a hora, que eu quero representar, e o grande eu vou indicar para o 12. 12, no caso, é a hora inteira, certo? O ponteiro maior marca os minutos. Ele leva 1 hora para dar uma volta completa. Veja que o espaço entre o 12 e o 1 é dividido em partes iguais. Todos os espaços entre os números 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e assim por diante também são divididos em 5 partes iguais. Então, do 12 até o 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 partezinhas. Cada parte dessas é 1 minuto. Então, do 12 até o 1 eu tenho 5 minutos. Vejam aqui neste relógio, Eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 1 hora completa, uma volta no relógio, é 60 minutos. E cada número do relógio vai acrescentando 5 minutos. Então, aqui no pontinho vocês tinham a pergunta. O espaço entre o 12 e o 1 foi dividido em espaços iguais menores. Quantos espacinhos há entre o 12 e o número 1? Então, entre o número 12 e o número 1, há 5 espacinhos. O ponteiro maior leva 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 até o número 1? Então, se são 5 espacinhos, é a mesma coisa que 5 minutos, em cada uma dessas partes. Então, do 12 até o 1 são 5 minutos, do 1 até o 2 são mais 5. Então, já são 10 minutos. Do 2 até o 3 são mais 5, então são 15 minutos. E assim por diante. Questão 4. Veja este relógio repartido em 2 partes iguais. Ele está dividido ao meio aqui com 2 cores. Questão A. Quantos minutos o ponteiro maior gasta para ir do 12 ao 6 ou do 6 ao 12? Então, quantos minutos ele gasta daqui até aqui? E, de novo, daqui até aqui. Então, vamos ver, vamos pensar, Eu sei que do 12 até o 1 ele gasta 5 minutos. Então, aqui eu tenho 5 minutos, depois mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25 e mais 5, 30. Então, ele gasta 30 minutos do 12 até o 6. E mais 30 do 6 até o 12, certo? Ele gasta mais 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou 30 minutos também eu posso chamá-los de meia hora. Por que meia hora? 1 hora completa é 60 minutos. Então, meia hora é metade de 60, ou seja, 30. Metade de 6 é 3, metade de 60 é 30. Então, 1 hora inteira é 60 minutos, meia hora é 30 minutos. Quando o ponteiro maior sai do 12 e vai até o 6, passaram-se 30 minutos, ou seja, meia hora. 1 hora é igual a 60 minutos, meia hora igual a 30 minutos. Certo? Questão B.
A quantos minutos corresponde uma volta completa? 60 minutos, contando de 5 em 5, a partir do 12. Questão 5. Ana Maria se levantou 30 minutos depois do despertador tocar. A que horas ela se levantou? Então, se a gente olhar aqui para o relógio da Ana Maria, nós vamos ver que ele despertou às 7 horas. E ela levantou 30 minutos depois. Então, 30 minutos depois das 7 é às 7h30 ou às 7h30 minutos, certo? Também eu posso escrever desse jeito, 7h30, como se fosse um relógio digital. Lembra que na palavra às, quando é sentido de horário, como está aqui, eu uso crase, que é esse sinal aqui. Então, ela levantou meia hora depois que o despertador tocou. 7h30. Questão B. Ana Maria se arrumou em 1 hora e foi para o trabalho. A que horas ela saiu? Então, ela levantou 7h30 e ela demorou 1 hora para se arrumar. Então, 1 hora depois das 7h30 é 8h30, tem 1 hora a mais, certo? Então, às 8h30, ou também eu posso escrever assim, às 8h30, como se fosse um relógio digital, certo? No relógio digital, as horas são apresentadas antes dos 2 pontos. Então, antes desses 2 pontos aqui, eu tenho a hora. E os minutos vêm depois dos 2 pontos. Então, aqui eu tenho 7h30. Se eu tivesse segundos, eu teria mais 2 pontos, né? Seriam os segundos. E eu poderia ter escrito, por exemplo, 15 segundos, né? Mas nesse caso aqui não marca os segundos. Veja como o mesmo horário é registrado nesses 2 tipos de relógio. Então, aqui eu tenho 7h30 ou 7h30, e aqui eu também tenho 7h30, mas aqui eu tenho um relógio analógico, que é de ponteiros, e aqui eu tenho um relógio digital, que é de dígitos, né? Questão 6. Ana Maria vai ao médico depois do trabalho. A consulta foi marcada para 19 horas e dura meia hora. Represente nos relógios o horário de início e do fim da consulta. Então, o horário de início, né? A consulta dela foi marcada para as 19 horas, que é a mesma coisa que 7 da noite. Eu tenho 12, meio-dia, 13, 1 hora, 14, 2 horas, 15, 3 horas, 16, 4 horas, 17, 5 horas, 18, 6 horas e 19, 7 horas. Então, 19 horas, 7 da noite, eu vou representar com o número 7 no relógio. Como é que eu faço o número 7? Eu coloco a hora 7, né? Eu coloco o ponteiro grande apontado para o 12, indicando 1 hora inteira, e o ponteiro pequeno para o 7, porque são 7 horas inteiras, certo? E como é que eu escrevo? Em dígitos, né? Como se fosse um relógio digital. Primeiro eu coloco a hora, depois os minutos. No caso, tem 1 hora cheia, 19 e 0 minutos. A consulta dela durou meia hora. Então, como é que eu vou escrever meia hora depois das 7? Eu vou escrever 7h30, né? 7h30. Eu tenho hora 19 da noite, que é a mesma coisa que 7, né? No relógio de ponteiros. E eu tenho 30 minutos, meia hora depois. Então, de novo, vou escrever o ponteiro grande agora no 6. Por que no 6? Porque do 12 até aqui eu tenho meia hora, né? Então, se antes o ponteiro grande estava no 12, 1 hora cheia, agora ele vai andar mais meia hora. Então, ele vem aqui para o 30, para o 6, né? Que representa 30 minutos.
E o ponteiro pequeno vai apontado para o 7, né? Porque são 7 horas inteiras. Depois do meio-dia, porque é à noite, né? 19 horas e 30 minutos. Ok? Questão 7. No ponto passam 3 ônibus de cores diferentes: amarelo, vermelho e azul. Todos passaram no ponto às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Escreva os próximos 2 horários em que os ônibus vão passar nesse ponto. Então, vamos lá. O ônibus amarelo passa a cada meia hora. Então, se ele passou às 15 horas pela última vez, ele vai passar meia hora depois, né? Meia hora depois das 15 horas é 15h30, certo? 15 horas ele passou por último, mais meia hora depois ele vai passar de novo. Então, mais 30 minutos, 15h30. Depois ele vai passar mais meia hora depois. Então, 15h30 mais meia hora é igual a 16 horas. O ônibus vermelho passa a cada 1 hora. Então, se ele passou por último às 15 horas, ele vai passar 1 hora depois. 15 mais 1 hora são 16 horas, certo? 1 hora a mais depois das 15, 16. E o próximo, então, depois das 16, vai passar às 17, porque eu vou ter 1 hora a mais do 16, né? 16 mais 1, 17. Ok? E o ônibus azul passa a cada 1 hora e meia. Então, se eu for olhar, né? 15 horas, 1 hora e meia depois, né? 1 hora a mais seria 16. 1 hora mais meia, né? Aqui eu tenho 1 hora a mais, 16, mais meia hora, mais 30 minutos. Então, eu tenho 16h30. Agora, se eu tiver mais 1 hora e meia depois, eu vou ter 16h30, né? Mais 1 hora seria 17h30, né? 16h30 mais 1 hora seria 17h30. Mas eu tenho 1 hora e meia, então tem mais essa meia hora para acrescentar. Então, 17h30 mais meia hora seria 18 horas, certo? Então, 16h30 mais 1 hora e meia seriam 18 horas. Ok, pessoal? Tranquilo de entender? Nossas correções sobre as atividades 1 a 7, lá das páginas 53 e 56, vão até aqui, certo? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode procurar a prof que eu te ajudo a entender, ok? Um super beijo, um abraço bem apertado para você.